Dinamarca descobre nova cepa da Covid-19 que dificulta a formação de anticorpos. As mutações encontradas na Dinamarca geram preocupações de que as vacinas terão um efeito mais fraco quanto mais longe o vírus sofrer mutação de sua cepa original, a ponto de se tornarem ineficazes. Uma nova cepa de coronavírus mutante, semelhante às variantes sul-africana e brasileira divulgadas anteriormente, foi descoberta na Dinamarca, e gera preocupação no meio científico, noticiou a Rádio Danes. De acordo com Christian Versi, professor associado do Departamento de Medicina Clínica da Universidade de Aarhus, a recém-chegada é um novo desenvolvimento da cepa britânica com uma mutação extra que a torna melhor para evitar anticorpos. Ciência e Tecnologia Internet Dinamarca descobre nova cepa da Covid-19 que dificulta a formação de anticorpos. As mutações encontradas na Dinamarca geram preocupações de que as vacinas terão um efeito mais fraco quanto mais longe o vírus sofrer mutação de sua cepa original, a ponto de se tornarem ineficazes. Reuters, membro da equipe, lida com vacinas da AstraZeneca contra a Covid-19 armazenadas no Centro de Vacinas da região Hovedstaden, Copenhague, Dinamarca. Acredite, Reuters por Jornal do Brasil. Publicado 05, APR, 20211104. Uma nova cepa de coronavírus mutante, semelhante às variantes sul-africana e brasileira divulgadas anteriormente, foi descoberta na Dinamarca, e gera preocupação no meio científico, noticiou a Rádio Danes. De acordo com Christian Versi, professor associado do Departamento de Medicina Clínica da Universidade de Aarhus, a recém-chegada é um novo desenvolvimento da cepa britânica com uma mutação extra que a torna melhor para evitar anticorpos. Isso significa que uma pessoa que foi infectada no passado tem um risco ligeiramente maior de se infectar novamente por esta cepa. Até o momento, 2 casos da nova mutação foram mapeados. O Instituto Estadual Serum, SSI, na sigla em inglês, disse que estava meio preocupado com a nova mutação. Temos um bom sistema na Dinamarca para acompanhar esses vírus e detectar infecções. Mas é uma variante que preferiríamos ter evitado ver aqui, disse Henri Colum, diretor do SSI. No entanto, Versi explica que, embora a cepa mutante exija medidas extras para manter a propagação baixa, não é um desastre nem afetará os planos do país para uma reabertura gradual. Ainda assim, admite que a nova cepa não deve de forma alguma ser ignorada. Devemos levá-la a sério e tentar evitar que se torne a dominante. O meio para fazer isso é encapsulá-la e fazer uma detecção eficaz da infecção, disse Versi. Ao mesmo tempo, existe a preocupação de que as vacinas tenham um efeito mais fraco quanto mais longe o vírus sofrer mutação de sua cepa original. Apesar do temor de que potenciais alterações genéticas possam tornar a inoculação ineficaz, o cientista arrisca dizer que as vacinas atuais ainda protegem contra o agravamento da doença. O especialista tranquiliza ao enfatizar que, pelo fato de o vírus existir há mais de um ano e ter milhões de infectados ao redor do mundo, ainda não houve registro de nenhuma mutação significativa além das mencionadas. Ver-se pontua que para o meio científico é reconfortante o vírus continuar espalhando basicamente apenas as mesmas mutações. O que dá a entender que caso houvesse mais variações, a situação poderia ser ainda mais preocupante. Com a variante britânica sendo atualmente a dominante, a nação escandinava viu mais de 230 mil casos da doença, com mais de 2.400 mortes.
Grandes áreas do país estão neste momento sob bloqueio parcial, com o governo planejando suspender as restrições em sincronia com o progresso da vacinação, com a agência Sputnik Brasil. Premier britânico lança programa de testagem em massa para reabertura. Segundo o governo, em nova campanha para rastrear a pandemia, os testes serão enviados para residências e empresas, ou retirados em farmácias e centros de testagem. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse nesta segunda-feira, 5, que todos os moradores da Inglaterra poderão fazer teste de Covid-19 2 vezes por semana, em nova campanha para rastrear a pandemia, conforme os negócios são reabertos e a campanha de vacinação avança em ritmo rápido. Johnson, que deve confirmar os planos de permitir novamente as viagens internacionais e abrir setores da economia, afirmou que o novo programa de testes em massa quebraria a cadeia de transmissões e detectaria casos sem sintomas. Internacional. Premier britânico lança programa de testagem em massa para reabertura. Segundo o governo, em nova campanha para rastrear a pandemia, os testes serão enviados para residências e empresas, ou retirados em farmácias e centros de testagem. Reuters/John Sibley Londres Credit, Reuters/John Sibley por Jornal do Brasil publicado 05, APR, 2021-1004. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse nesta segunda-feira, 5, que todos os moradores da Inglaterra poderão fazer teste de Covid-19 2 vezes por semana, em nova campanha para rastrear a pandemia, conforme os negócios são reabertos e a campanha de vacinação avança em ritmo rápido. Johnson, que deve confirmar os planos de permitir novamente as viagens internacionais e abrir setores da economia, afirmou que o novo programa de testes em massa quebraria a cadeia de transmissões e detectaria casos sem sintomas. Enquanto grande parte da Europa entra em novos lockdowns para lidar com aumentos de casos, Johnson estabeleceu um plano escalonado para aliviar as restrições nos próximos meses, em um grande impulso para um dos países mais afetados durante a pandemia. À medida que continuamos a fazer um bom progresso em nosso programa de vacinas e com nosso roteiro para aliviar cautelosamente as restrições em andamento, a testagem rápida regular é ainda mais importante para garantir que esses esforços não sejam desperdiçados, disse o primeiro-ministro em comunicado. Segundo o governo, os testes serão enviados para residências e empresas, ou retirados em farmácias e centros de testagem. O aumento dos testes ajudará as autoridades de saúde a rastrearem a pandemia, enquanto o país reabre lentamente após um lockdown rígido de 4 meses. Internacional. Premier britânico lança programa de testagem em massa para reabertura. Segundo o governo, em nova campanha para rastrear a pandemia, os testes serão enviados para residências e empresas, ou retirados em farmácias e centros de testagem. Reuters/John Sibley Londres Credit, Reuters/John Sibley por Jornal do Brasil publicado 05, APR, 2021-1004. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse nesta segunda-feira, 5, que todos os moradores da Inglaterra poderão fazer teste de Covid-19 2 vezes por semana, em nova campanha para rastrear a pandemia, conforme os negócios são reabertos e a campanha de vacinação avança em ritmo rápido. Johnson, que deve confirmar os planos de permitir novamente as viagens internacionais e abrir setores da economia, afirmou que o novo programa de testes em massa quebraria a cadeia de transmissões e detectaria casos sem sintomas. Mais sobre o assunto,
13 de março de 21 Festival de Berlim celebra sucesso da edição 2021 e anuncia data para o ano que vem 19 de fevereiro de 21 A mecânica é a identidade do game por Jornal do Brasil 3 de março de 21 O bom cinema que vem da Romênia enquanto grande parte da Europa entra em novos lockdowns para lidar com aumentos de casos. Johnson estabeleceu um plano escalonado para aliviar as restrições nos próximos meses, em um grande impulso para um dos países mais afetados durante a pandemia. À medida que continuamos a fazer um bom progresso em nosso programa de vacinas e com nosso roteiro para aliviar cautelosamente as restrições em andamento, a testagem rápida regular é ainda mais importante para garantir que esses esforços não sejam desperdiçados, disse o primeiro-ministro em comunicado. Segundo o governo, os testes serão enviados para residências e empresas, ou retirados em farmácias e centros de testagem. O aumento dos testes ajudará as autoridades de saúde a rastrearem a pandemia, enquanto o país reabre lentamente após um lockdown rígido de 4 meses. Johnson deve confirmar que os setores de varejo, hospitalidade ao ar livre e cabeleireiros poderão reabrir em 12 de abril na Inglaterra, enquanto um sistema de cores será usado para viagens internacionais com base nos níveis de infecção e vacinação dos países. Passaportes de vacinas também estão sendo testados em eventos com público. O Reino Unido está em condições de buscar uma recuperação econômica depois que aplicou doses das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer em bem mais da metade da população adulta. Com a Agência Brasil. Mercado diminui projeção para crescimento da economia em 2021. A estimativa está no Boletim Focus de hoje, 5. Pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, BC, com a projeção para os principais indicadores econômicos. A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano caiu de 3,18% para 3,17%. Esta é a quinta semana seguida de redução da projeção do Produto Interno Bruto, PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda, 5, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, BC, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para o próximo ano, a expectativa para PIB é de crescimento de 2,33%. Em 2023 e 2024, o mercado continua projetando expansão da economia em 2,50%. Economia Balcão de Emprego Negócios e Marketing Marcas Agropecuária Automóveis Empreendedorismo Criptomoedas Imóveis Mercado diminui projeção para crescimento da economia em 2021. A estimativa está no Boletim Focus de hoje, 5, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, BC, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Marcelo Casal JR Agência Brasil Edifício sede do Banco Central em Brasília Credit, Marcelo Casal JR Agência Brasil por Jornal do Brasil publicado 05, APR, 2021,092.04 A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano caiu de 3,18% para 3,17%. Esta é a quinta semana seguida de redução da projeção do Produto Interno Bruto, PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda, 5, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, BC, com a projeção para os principais indicadores econômicos.
Para o próximo ano, a expectativa para PIB é de crescimento de 2,33%. Em 2023 e 2024, o mercado continua projetando expansão da economia em 2,50%. No caso da taxa básica de juros, a Selic, as instituições financeiras consultadas pelo BC mantiveram a projeção para este ano, de 5% ao ano. Atualmente, a Selic está estabelecida em 2,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária, Copom. Para o fim de 2022, a estimativa do mercado é que a taxa básica suba para 6% ao ano. E para o fim de 2023 e 2024, a previsão é 6,50% ao ano e 6,25% ao ano, respectivamente. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Desse modo, taxas mais altas podem dificultar a recuperação da economia. Além disso, os bancos consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas. Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica. A Selic é o principal instrumento utilizado pelo BC para alcançar a meta de inflação. Para 2021, a expectativa do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a inflação oficial do país, é de 4,81%, o mesmo da semana passada. Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,52%. Tanto para 2023 como para 2024 as previsões são de 3,25%. A estimativa para 2021 está acima do centro da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,75% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o superior de 5,25%. No caso do dólar, a expectativa do mercado é que cotação ao fim deste ano seja de R$ 5,35. Para o fim de 2022, a previsão é que a moeda americana fique em R$ 5,25, com Agência Brasil. Letalidade policial cai pela primeira vez desde 2013 com restrição a operações policiais na pandemia. A ADPF das favelas levou à redução do número de mortes por intervenção de agente do Estado na região metropolitana do Rio em 2020, mostra novo estudo do GNI/UF. Entretanto, violação da medida do STF vem provocando recrudescimento da violência. Um novo estudo do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, GNI, da Universidade Federal Fluminense, UF, revela que a restrição às operações policiais no estado do Rio de Janeiro durante a pandemia provocou uma queda histórica no número de mortes por intervenção de agente da segurança pública na região metropolitana em 2020. Foi a primeira redução desde 2013, resultado da arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, a ADPF das favelas,
cuja liminar foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em 5 de junho do ano passado. Enquanto a medida foi cumprida, de junho a setembro, a média mensal de vítimas foi de 37,5, inferior à média mensal de 2020, 90,1, e a média do período entre 2007 e 2020, 74,2. O número mais baixo foi registrado em junho, com 18 mortes. No entanto, a partir de outubro, a violação sistemática da decisão do ministro Edson Fachin fez com que a quantidade de operações aumentasse e a curva da letalidade policial voltasse a subir. De lá até o fim de janeiro deste ano, a média mensal de mortes foi de 107, acima das médias de 2020 e dos últimos 14 anos. Há pouco mais de 2 semanas da audiência pública marcada pelo STF para subsidiar um plano de redução da letalidade policial no território fluminense, a ser realizada em 16 e 19 de abril, a pesquisa aponta que o número de vítimas de agentes do Estado permanece alto, apesar do recuo visto em 2020. No ano todo, foram 320 operações policiais e 1.087 mortos, 34% menos do que as 1.643 vidas perdidas em 785 incursões feitas em 2019, mas 19% acima da média de 904 mortes entre 2007 e 2020. Tal fato, sugere o trabalho, é consequência do despreparo de policiais para atuação em áreas urbanas, sobretudo em favelas, o que se evidencia na imperícia nos disparos de arma de fogo e na falta de organização tática. Além disso, a impunidade para aqueles que praticam abusos ou fazem uso ilegal ou criminoso da força perpetua um ciclo de violência policial. Estimamos que a liminar do STF tenha poupado 288 vidas em 2020, mas teria poupado ainda mais se as autoridades políticas e policiais do Rio de Janeiro não estivessem deliberadamente desrespeitando a decisão do STF desde outubro do ano passado, ressalta a pesquisadora Carolina Grillo, coordenadora do GNI/UF. No levantamento, o GNI/UF utilizou dados oficiais sobre crimes divulgados pelo Instituto de Segurança Pública, ISPRJ, e informações sobre operações policiais coletadas em veículos de imprensa. Considerando as incursões armadas na região metropolitana do Rio ao longo do ano passado, junho, primeiro mês de vigência da ADPF 635, teve a frequência mais baixa de operações, 14. Até setembro, a média mensal foi de 18,5, abaixo da média mensal de 2020, 26,7, e da média mensal histórica de 2007 a 2020, 70,5. Já entre outubro de 2020 e fevereiro deste ano, com o desrespeito crescente à determinação do STF, a média mensal de operações pulou para 34,8, aumento de 86% frente à média anterior. O pico de incursões, 49, ocorreu em janeiro. As análises mostraram ainda que a redução de 59% na quantidade de incursões armadas no ano passado ante 2019 resultou no número mais baixo de operações computadas na série histórica de 2007 a 2020, 320 contra a média histórica de 808. Também no ano passado, houve queda de 39% dos crimes contra o patrimônio, roubos de veículo, de carga, a transeuntes,
em coletivo e de aparelho celular e de 24% dos crimes contra a vida homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, além de morte por intervenção de agente do Estado na comparação com 2019. Com isso, o estudo concluiu que a restrição às operações policiais estabelecida pela ADPF das favelas não implicou o aumento das ocorrências, apesar de alegações de que a redução das incursões impediria a polícia de combater a criminalidade. Por outro lado, o descumprimento da ADPF 635 a partir de outubro de 2020 coincidiu com a elevação dos índices de crimes contra a vida. Junho foi o mês com menor valor numérico desse tipo de crime, 195, devido à queda da letalidade policial. Contudo, no segundo momento, houve alta de 49% na média mensal de vítimas fatais de 215,5, entre junho e setembro, para 321,6, entre outubro e fevereiro. O número ficou acima da média mensal de 2020, 294,7. O percentual de mortes por intervenção de agente do Estado no total dos crimes contra a vida na região metropolitana do Rio no ano passado foi de 31%, menos que os 35% registrados em 2019. A liminar do STF, feita no início da pandemia e logo após o caso João Pedro, mostrou que é possível reduzir a letalidade policial a partir de decisões que valorizem a vida, sem que isso impacte negativamente nas ocorrências criminais. Agora estamos no pior momento da pandemia e com aumento descontrolado da violência policial. Os moradores de favelas têm que conviver com essas duas ameaças de morte. Só por um milagre não temos mais casos diários de crianças mortas, reforça o pesquisador Daniel Hirata, também coordenador do GNI/UF. Brasil tem 1.240 mortes por Covid-19 em 24 horas. Registros de casos e mortes costumam ser menores em feriados, sábados e domingos, em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de saúde. O Brasil chegou a 331.433 mortes por Covid-19, conforme atualização do Ministério da Saúde divulgada neste domingo, 4. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.240 novos óbitos pelas secretarias estaduais de saúde. A soma de casos acumulados foi de 12984,956. De ontem para hoje, foram notificadas 31.359 novos casos de infecção. Os dados indicam também que 1.296.002 pacientes estão, neste momento, em acompanhamento. Outros 1135751, o correspondente a 87,5% dos infectados, já se recuperaram. Os registros de casos e mortes costumam ser menores em feriados, sábados e domingos, em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de saúde. O represamento das informações durante os fins de semana costuma inflar os dados dos dias seguintes. Estados: São Paulo chegou a 2.527.400 pessoas contaminadas. Os outros estados com maior número de casos no país são Minas Gerais, 1156435, e o Rio Grande do Sul, 860.136. Já o Acre tem o menor número de casos, 71.157, seguido de Roraima, 90.350,
e do Amapá, 98.898. Em número de mortes, São Paulo também lidera, com 77.020 óbitos. O Rio de Janeiro, 37.687, e Minas Gerais, 25.654, aparecem na sequência. Os estados com menos mortes são o Acre, 1.291, Amapá, 1.323, e Roraima, 1.352. Com Agência Brasil. Sob Bolsonaro, TV Brasil compra novela velha da TV Record para exibir em sua nova grade de programação. Emissora pública vai exibir os 10 Mandamentos, que a TV do Bispo Macedo já reprisou inúmeras vezes. Caderno Urgente Televisão Cinema Ideias Redes Sociais Programa sob Bolsonaro, TV Brasil compra novela velha da TV Record para exibir em sua nova grade de programação. Emissora pública vai exibir os 10 Mandamentos, que a TV do Bispo Macedo já reprisou inúmeras vezes. Reprodução cena de Os 10 Mandamentos Credit, reprodução por Jornal do Brasil publicado 05, APR, 2021,082.04. Os planos de fechamento da TV Brasil parecem ter sido arquivados, pois a emissora estreia nova grade nesta segunda. A maior atração é a novela Os 10 Mandamentos, às 20h30, exibida pela Record em 2015. O talk show Sem Censura, às 21h30, agora tem Marina Machado no comando, e Ricardo Caldas é o novo comentarista do Repórter Brasil, às 19h, que ganhou 15 minutos a mais. O noticiário Repórter Nacional, da Rádio Nacional, também passa a ser exibido pelo canal, às 7h30, de segunda a sexta. Faixa infantil. O canal estreia 12 novas séries para crianças, em 2 horários distintos. O matinal é diário, o vespertino é exibido de segunda a sexta. As atrações incluem animações como a brasileira Aventuras de Ami e a nigeriana Bino e Fino, além de produções com atores, como a australiana Primeiro Dia, sobre uma trans, com Folha Press. Prefeito de BH entrou com recurso no STF contra a decisão que libera cultos. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, PSD, disse nesse domingo, 4, que respeitará a determinação do STF liberando cultos, mas que entrou com recurso na corte contra a decisão. Na noite de sábado, 3, em meio ao agravamento da pandemia da Covid-19, Cássio Nunes Marques, ministro do Supremo, autorizou a realização de cultos e missas presenciais em todo o Brasil, desde que respeitando protocolos de segurança e limite de público de 25%. A justificativa foi a celebração da Páscoa no país. Calil, no entanto, em um primeiro momento manteve a proibição em Belo Horizonte, sob o argumento de evitar aglomerações e a disseminação do novo coronavírus. Diante disso, Cássio Nunes intimou o prefeito da capital mineira a cumprir sua decisão. Por meio do Twitter, Calil disse que respeitaria a determinação, mas que o governo municipal tinha entrado com recurso no STF para reverter a decisão. Em Belo Horizonte, acompanhamos o plenário do Supremo Tribunal Federal. O que vale é o decreto do prefeito. Estão proibidos os cultos e missas presenciais. Em seu despacho liberando a realização dos cultos e missas, Cássio Nunes admite que o momento é de cautela, mas, justamente por vivermos em momentos tão difíceis, mais se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa, responsável, entre outras funções,
por conferir acolhimento e conforto espiritual. A decisão é liminar e deverá seguir para plenário. Em julgamento no ano passado, o STF determinou que prefeitos e governadores têm autonomia para decretar medidas para enfrentamento da pandemia, como, por exemplo, isolamento social. Em 1º de abril, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protocolou pedido para que o Supremo libere a realização de missas e atividades religiosas durante a pandemia, com a agência Sputnik Brasil. IPCS registra inflação de 1% em março, diz FGV. A principal contribuição para a inflação de março veio dos transportes, que teve taxa de 3,89% no mês. No grupo de despesas está o preço da gasolina, que subiu 11,05%. Esportes IPCS registra inflação de 1% em março, diz FGV. A principal contribuição para a inflação de março veio dos transportes, que teve taxa de 3,89% no mês. No grupo de despesas está o preço da gasolina, que subiu 11,05%. Rovena Rosa / Agência Brasil Transportes, contribuição relevante Credit, Rovena Rosa / Agência Brasil por Jornal do Brasil publicado 05, APR, 2021-1004. O Índice de Preços ao Consumidor Semanal, IPCS, registrou inflação de 1% em março deste ano, acima do 0,54% de fevereiro. Com o resultado, divulgado hoje, 5, pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, o IPCS acumula taxa de 6,11% em 12 meses. A principal contribuição para a inflação de março veio dos transportes, que teve taxa de 3,89% no mês. Entre os destaques do grupo de despesas está o preço da gasolina, que subiu 11,05%. Esportes IPCS registra inflação de 1% em março, diz FGV. A principal contribuição para a inflação de março veio dos transportes, que teve taxa de 3,89% no mês. No grupo de despesas está o preço da gasolina, que subiu 11,05%. Rovena Rosa / Agência Brasil Transportes, contribuição relevante Credit, Rovena Rosa / Agência Brasil por Jornal do Brasil publicado 05, APR, 2021-1004. O Índice de Preços ao Consumidor Semanal, IPCS, registrou inflação de 1% em março deste ano, acima do 0,54% de fevereiro. Com o resultado, divulgado hoje, 5, pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, o IPCS acumula taxa de 6,11% em 12 meses. A principal contribuição para a inflação de março veio dos transportes, que teve taxa de 3,89% no mês. Entre os destaques do grupo de despesas está o preço da gasolina, que subiu 11,05%. Mais sobre o assunto, 5 de abril de 2021, mundo cresce e Brasil cai, com mais Covid-19. 5 de abril de 21, governo nas cordas por Jornal do Brasil. 3 de abril de 21, Instituto Lar lança nova campanha de cestas básicas. Em seguida, aparece o grupo de despesa habitação, que teve inflação de 0,75%, devido principalmente à alta de preços da tarifa de eletricidade residencial, 1,02%. Outros grupos de despesas com alta de preços foram despesas diversas,
0,22%, saúde e cuidados pessoais, 0,57%, vestuário, 0,11%, alimentação, 0,03%, e comunicação, 0,01%. O grupo Educação, Leitura e Recreação foi o único a registrar deflação, queda de preços 0,37%. O IPCS é calculado com base em preços coletados em 7 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador, com Agência Brasil. Universidade de Washington, Brasil terá quase 100 mil mortes por Covid-19 em abril. Conforme os dados no painel da universidade, que reúne projeções sobre diversas regiões do mundo, o Brasil deve bater novamente o recorde de mortes mensais. Em março, o pior mês até agora, foram 66,8 mil mortes. A projeção do painel da Universidade de Washington aponta que o Brasil alcançará entre 422 mil e 425 mil mortes ao final do mês de abril. No melhor cenário seriam cerca de 99 mil mortes ao longo do mês. O levantamento também se estende aos meses seguintes. Segundo os dados da universidade, no melhor cenário o Brasil deve terminar o mês de junho com cerca de 507 mil mortos por Covid-19. No pior cenário, o país pode chegar a quase 600 mil mortes. O Brasil vive atualmente o pior momento da pandemia, com a média de mortes chegando a mais de 3 mil óbitos diários na última semana. Em todo o país, o sistema hospitalar tem dificuldades de atender o crescente número de internados. Segundo classificou a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, o Brasil vive um colapso hospitalar e sanitário. Conforme dados da Universidade Johns Hopkins, o Brasil é atualmente o segundo país com mais casos e mortes confirmadas na pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos. No Brasil, são quase 13 milhões de casos confirmados da Covid-19 e 330.193 mortes causadas pela doença. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil, segundo o levantamento do Consórcio dos Veículos de Imprensa, já chegou a cerca de 19,2 milhões de pessoas com pelo menos a primeira dose, o equivalente a 9% da população brasileira, com a agência Sputnik Brasil.